Meus amados irmãos, na semana passada nós começamos a tratar de um tema importantíssimo a respeito da família. E nós começamos a pregar pelo meu sermão, não deu tempo de acabar, então eu acabei dividindo em duas partes. Casamento planejado por Deus. Na semana passada vimos que o casamento planejado por Deus, vimos a sua importância e vimos a sua dinâmica. Nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25, e se necessário for, nós vamos também fazer menção ao capítulo 1, mas hoje nós vamos focar nesta passagem. Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25. Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25. Nós celebramos no mês de maio o mês da família. Toda a igreja presbiteriana do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, nós celebramos este mês e nós usamos os cultos, escola dominical, estudo bíblico e as reuniões de oração para orar, intercedermos e aprender mais a respeito deste tema tão importante. E hoje nós vamos, mais uma vez, nos debruçar neste texto tão importante, que é o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 a 25. No boletim está o texto maior, mas nós vamos focar na segunda parte dele, esse segundo trecho das Escrituras. Está escrito assim, irmãos: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher, e a levou até ele. E o homem disse: essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o Senhor Jesus, vou fazer uma nota de rodapé aqui, ainda acrescenta: e o que Deus uniu, não separe o homem. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Ao falarmos a respeito do casamento planejado por Deus, e este é o tema da nossa pregação, casamento planejado por Deus, falamos sobre a sua importância. Nós dissemos que a sua importância se manifesta pelo fato de ser uma instituição criada pelo próprio Deus, e não um evento, um fenômeno culturalmente construído. Hoje nós vivemos um período em que o próprio gênero da pessoa é culturalmente construída. Então, as pessoas estão acreditando ser possível, e pelo menos elas assim nomeiam, definir por um ato de autodefinição, de autodeterminação, qual gênero elas têm, se masculino ou feminino. Então não é demais pensar que o casamento também tem sentido como algo que é culturalmente, socialmente construído, e não como um fenômeno criado pelo próprio Deus. Mas nós sustentamos, à luz das Escrituras, que o casamento é uma instituição divina, não foi criada pelo homem. Foi criado quando apenas Deus criava, não o homem. Por quê? Porque foi feito no 6º dia, não no 7º, não no 8º, mas ainda quando era Deus que estava criando todas as coisas. Foi instituída nos atos criacionais de Deus, foi Deus que criou. Tem a sua origem em Deus, não no homem nem na cultura. Também vemos a sua importância pelo fato da permanência da espécie humana estar inserida em seu ambiente. Versículo 28 do capítulo 1 diz: sede fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Este mandamento foi dado dentro do contexto do casamento. Os casais têm a bênção de Deus para procriar e terem filhos. O mais não conta nem com a aprovação de Deus e nem com a bênção de Deus.
Essa é a palavra dele. Você pode entender que a família e o casamento pode ter a bênção do Estado. Casamentos que não são monogâmicos entre um homem e uma mulher pode ter a aprovação do Estado, mas não tem a aprovação de Deus. Pode ter a aprovação da sociedade, mas não tem a aprovação de Deus. Então, na hora de pedir as bênçãos, deve pedir as bênçãos ao Estado. Na hora de pedir as bênçãos e o favor, deve pedir à sociedade. Mas para pedir as bênçãos de Deus, o mínimo que nós devemos ter é coerência. Se nós estamos vivendo a nossa maneira, e se Deus disse a maneira como Ele abençoa, então não faz sentido a gente querer a bênção de Deus sobre atos da desobediência, apenas sobre os atos da obediência. E mesmo assim, quando formos tratar a respeito logo mais a falar do propósito, nós vamos ver que mesmo assim nós já encontramos muitas dificuldades. Imagina quanta dificuldade então, quando nós estamos totalmente na desobediência e não na desobediência. Isso é a palavra de Deus. Isso não é uma construção cultural. Até porque no século I havia uma cultura muito parecida com a nossa. Uma cultura que dizia que a Bíblia não era a palavra de Deus. Uma cultura que dizia que Jesus não era o Filho de Deus. Uma cultura que dizia que as palavras de Deus não tinham qualquer relevância cultural, social, política ou jurídica. É uma sociedade muito parecida com a que nós vivemos hoje. E mesmo assim, a Bíblia tinha uma posição muito diferente, de contracultura. Em alguns aspectos, alguns pensarão que a Bíblia era extremamente conservadora. Em outros aspectos, nós entendemos e nós percebemos que a Bíblia era muito vanguardista, especialmente no que diz respeito ao direito dos filhos, que naquela época sequer existiam. Mesmo no Brasil, criança só foi pensada como alguém que tem direitos depois da Constituição de 88. Porque o Brasil é assim, né? A gente acha que o Brasil é uma coisa muito desenvolvida. Mulher só pode votar há menos de 100 anos. 1930, e mesmo assim não teve eleição para votar. Crente só pode votar depois da proclamação da República. Até lá, crente não podia votar. Crente não tinha direito a voto. Templos não podiam ter semelhança de templo. Isso estava na Constituição do Império. Então veja, irmãos, que aquilo que nós consideramos hoje como algo tão moderno, tão contemporâneo, tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Mas continuamos. A importância do casamento está também manifesto quando o próprio Cristo e o próprio Deus no Antigo Testamento colocam o seu relacionamento com o povo de Deus figurado no casamento. Casamento ele está no Gênesis, casamento ele está no Apocalipse. Quando Deus está finalizando a sua revelação em Apocalipse, ele diz que João recebe a visão de Deus como que a igreja vem com uma noiva. E aí ao final diz que o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito Santo está aqui na terra. Ele está dizendo para Jesus, vem. A noiva, que é a igreja, está aqui na terra. Ela está dizendo para Jesus, vem. Essa é a expectativa. Em segundo lugar, nós vimos a respeito da sua dinâmica. O casamento, em sua dinâmica, nós encontramos nas Escrituras, no texto que acabamos de ler, é monogâmico. Um homem para uma mulher. Além também disso, ele exige exclusividade. Deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-ão, e serão os dois uma só carne. Quem casa, quer casa. Casamento não dá certo se tiver a sogra do lado, se tiver um sogro do lado. Casamento tem que ter cada um sua casa. Casamento é cada um a sua vida. Mas tem situação que mesmo que o pai e a mãe não estejam lá dentro, o filho, a filha se interessam muito mais em agradar o pai e a mãe do que agradar o seu marido. Até porque hoje nós vemos uma coisa muito esquisita, que é o quê? Maridos e esposas querem muito mais agradar aos amigos que eles têm, inclusive alguns até em comum, do que agradar o seu cônjuge. O que é engraçado, que nós encontramos maridos que usam a sua esposa como motivo de graceiro para os seus amigos rir, e o contrário também. Mulheres que usam o seu marido para dar risada do marido, para se alegrar junto com seus amigos também.
Isso é uma total depravação e deturpação do que a Bíblia ensina. É exclusividade. Terceiro, na sua dinâmica vimos que ele também é um vínculo perpétuo. Serão os dois uma só carne. E Jesus acrescenta em Mateus: o que Deus uniu, não separe o homem. E se você tem dúvida disso, textualmente em Malaquias 2,16 nós encontramos um texto muito conhecido. Lembra qual é? Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Nós vemos também, nesse texto, no versículo 25, que havia integral intimidade e aceitação do outro. Versículo 25. Estavam nus e não se envergonhavam. Vemos, a partir daí também, que Deus ainda estabeleceu o sexo para ser praticado exclusivamente no casamento. Enquanto que alguns desavisados consideram o sexo como um pecado original, o comer do fruto proibido seria um eufemismo disso. Deus ordenou o sexo no casamento, no versículo 28, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então não faria qualquer sentido Deus ordenar no capítulo 1 e proibir no capítulo 2. O sexo no casamento, portanto, é puro e fonte de intimidade e fonte de vida. A cultura portuguesa que herdamos do colonizador nos incentiva a pensar no sexo como algo contraditório do casamento. Já houve quem evangélico me dissesse que Deus escuta melhor as orações dos virgens. Aí eu, diante de uma frase dessa, eu respondi: eu quero ver se ele não vai ouvir a minha oração, porque vai escutar a oração do outro, porque o outro é solteiro. Vai escutar a oração de quem é feita no nome de Jesus. Mas tem evangélico que acredita que uma pessoa que não teve ainda relacionamentos sexuais é mais puro e mais santo que aquele que teve. Evangélico, não estou falando de uma pessoa de outra fé. Então veja a que deturpações às vezes nós encontramos no próprio povo evangélico, que não enxerga com clareza as coisas bíblicas como elas são. Casamento com as presentes características é planejado por Deus e com o qual Ele se compromete a abençoar. Casamento com o qual Jesus está comprometido é aquele da Bíblia. O casamento para o qual Deus promete abençoar é aquele que possui a dinâmica apresentada aqui. Qualquer distorção daquilo que Deus pretendeu não tem a bênção de Deus. É fonte de desgosto e de pecado, de rivalidade e de divisões. Veja, por exemplo, o casamento de Jacó. Quanta tristeza! 4 mulheres diferentes. Quanta tristeza! Veja o casamento de Davi. Adultério, morte, filho matando filho. Uma coisa horrível, uma coisa horrorosa. Nós precisamos ter na nossa mente com muita clareza qual é a vontade de Deus, qual é o planejamento de Deus e colocar em prática. É óbvio, irmãos, que nós mencionamos, quando falamos que Deus odeia o divórcio, nós falamos de todas essas coisas e devemos acrescentar, porém, que essa é a regra. A Bíblia mesma prevê exceções a regras. Por exemplo, 1 Coríntios 7, está escrito que por causa das aflições do tempo que Paulo escrevia a sua carta aos Coríntios, era bom o homem não se casar, era bom a mulher não se casar. Por quê? Por causa da perseguição. Nós encontramos também em 1 Coríntios, também no capítulo 7, que o casamento pode ser desfeito por 2 razões. Pelo adultério, a parte vítima de adultério pode reclamar para si o direito de divorciar. Pode. Vimos também que a parte abandonada, o marido vai embora. Como é que dizia antigamente, né? Foi comprar cigarro nunca mais? Né? Pode comprar cigarro. Passou 30 anos comprando cigarro. Aparece quando? Quando, irmãos, que aparece? Quando descobre que está doente, né? Aí aparece para a antiga família. Aí volta. Sem o cigarro. Diga-se de passagem. E com uma doença. Irmãos, abandono também é uma hipótese de exclusão do pecado para o divórcio. Não é pecado se divorciar se a pessoa abandona. E nós entendemos o abandono mais ou menos na mesma linha que o nosso grande teólogo brasileiro, o reverendo Augusto Nicodemos, coloca em uma das suas mensagens,
várias visualizações, já houve a respeito desse tema, que é o seguinte: o abandono também é caracterizado não pelo ato da ausência, mas pelo ato de deixar morrer. Sabe o pródigo? A família está passando fome, ele está gastando, está no bar. Ele está deixando a família morrer. É um abandono. Sabe a pessoa que ofende, especialmente fisicamente, abusa fisicamente da família, da mulher, ou do marido, dos filhos? Também é um caso, uma hipótese de abandono. A gente não pode falar simplesmente com uma pessoa que está debaixo da proteção do Estado, em razão de uma medida protetiva de urgência por violência doméstica. Aí o pastor vai lá e fala: não, você tem que perdoar teu marido. Você vai perdoar teu marido se Deus te conduzir a isso, mas você não é obrigado a perdoar no sentido de restaurar o vínculo. Você é obrigado a perdoar no sentido de liberar perdão na tua alma, porque senão adoece você e não ele. Mas conviver, você pode até ser seu amigo. Se quiser casar, voltar a viver, é por tua conta e risco. É por tua conta e risco. Nós não mandamos fazer isso. Nós sequer aconselhamos a fazer isso. Vítima de abuso, vítima de abandono, se divorciar, não comete pecado. Nós nos filiamos a esse entendimento também, que é o entendimento que o reverendo Augusto Nicodemos apresenta. Terceiro e último lugar, nós encontramos o propósito do casamento. Em primeiro lugar, o propósito é fornecer a reprodução da vida. A vida biológica é reproduzida na relação sexual entre o homem e a mulher. Hoje eu estou realmente óbvio, não é? Eu só estou falando coisa óbvia. Mas nós vivemos numa época em que o óbvio precisa ser dito, porque o óbvio tem sido questionado. Então nós estamos falando do óbvio. Nós estamos reforçando o óbvio. Nós estamos reiterando que o óbvio que precisa ser dito é o óbvio que está à luz das Escrituras. Essa relação que produz a vida biológica deve acontecer no casamento apenas. Sexo fora do casamento é adultério ou fornicação, e ambos são pecado. Ofendem a santidade de Deus. Se você tem uma preocupação com a santidade de Deus, saiba disso. A vida espiritual também surge nesse ambiente. Não é apenas a vida biológica que acontece na família. A vida espiritual acontece na família também. Se não, vejamos, quantas vezes eu apareço na tua casa para ensinar teus filhos a ler a Bíblia? Quantas vezes eu apareço na tua casa para orar pelos seus filhos? Não apareço, não é não? Porque é seu papel, não é meu papel. É seu papel orar pelos seus filhos. Aliás, quantas pessoas aqui, na verdade, eu e a maior parte dos irmãos, especialmente, claro, naturalmente aqueles que têm filho, vieram aqui e prometeram o quê? A orar com eles e a orar por eles. A mandar à escola, fazer aprender a ler, para ler por eles mesmos as Escrituras. Há um sentido aqui bastante elástico da minha parte, no sentido de ler as Escrituras. Por quê? Porque é difícil você pegar a Bíblia e você ler para a criança, não é? Mas se você pegar aquelas livrinhos infantis que contam as histórias bíblicas, tá valendo, tá? Não vai ficar com peso na consciência, não. Mas tem que ser da cultura cristã, da editora Vida Nova, tá? Vai aparecer por aí com as editoras meio estranhas, né? Ensinar para o teu filho que depois não vai dar certo. É na família, com os seus pais, que a criança aprende a honrar a Deus, que a criança aprende a orar ao Senhor, que a criança aprende sobre a importância da oração. A criança aprende a orar com os pais. A criança não aprende a orar na escola. A criança não aprende a orar na igreja. Por que muitos de nós estamos preocupados com aquilo que se ensina na escola? Também, estou dizendo que é apenas por isso. Também porque nós não ensinamos em casa, e aí nós queremos que a escola se vire. Nós temos que ensinar. É no ambiente familiar que a criança aprende a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito de salvação. E aqui uma nota de rodapé mental que precisamos colocar.
Seu filho não vai aprender que ele é pecador se você não falar. Desde que o Caleb nasceu, para horror de alguns parentes meus, eu falo, você é pecador e precisa de um salvador. Aí vem os parentes e falam, não é pecador não. Eu falo, você pode até não ser, você deve ser santo sem pecado. Mas ele é pecador. Sabe por quê? Porque herdou o pecado. Não me lembro qual era o pastor que dizia o seguinte, ele falava assim, cada lugar que ele visitava na casa dos outros, ele falava, nasceu mais um pecador. Aí a mãe ficava injuriada, a avó ficava injuriada, essa coisa de vó, né? A avó ficava injuriada, olhava naquela cara do bebê e falava, esse menino tem uma cara de pecador, não tem? Aí nasceu o filho do pastor. Aí quando nasceu o filho do pastor, os crentes foram lá, não apenas para visitar a criança, mas até para ver o que o pastor ia falar, né? Porque já tinha chamado o filho do espírito de pecador, agora vamos ver o que ele ia falar com ele, né? Até na expectativa de que ele falasse alguma coisa diferente. Quando chegou lá, as irmãs, né, chegaram lá, especialmente as irmãs da Safra, é presbiteriano, né, na história. Chegaram lá pro pastor, eu não sei qual que é, mas é algum pastor de Londrina. Chegou lá e aí olhou para o bebê, né, lá dormindo, parecia um anjinho, não é? Olhou lá um anjinho, e as irmãs falaram, nossa, que pastor, que maravilha, até esqueceram, né? Que maravilha, que criança bonita, que, não é? Que criança bem cuidada, olha que belezinha. Aí o pastor falou isso aí, vocês tomam cuidado que isso aí é uma cobra. Venenosa. Aí a mulherada, as irmãs da Safra lá, pastor, o que é isso? Não fala uma coisa dessa esse menino? Como é que o senhor fala uma coisa dessa? Eu sei que eu estou falando, eu conheço os pais dela. É assim, irmãos, tem que ensinar que a criança é pecadora e precisa de um salvador. Precisa de um salvador. Vai contar a história de Davi? Não conta a história de um Davi que é 100% certo. Fala de um Davi que foi certo, mas escorregou. E Deus restaurou, porque Deus não abandona seus filhos. A gente tem que contar a história toda. Não vai contar a história das histórias bíblicas, fala do poder de Jesus, da salvação de Jesus. A gente só conta, a gente parece que está criando uns menininhos judeus, né? Só sabe o Antigo Testamento. Eu imprimi um hino lá, os livros do Antigo Testamento. Olha só, nem para ter os do Novo, né? Só do Antigo Testamento. Precisa nada contra os judeus educarem seus próprios filhos, mas nós somos cristãos. E nós estamos educando os nossos filhos como cristãos. Então nós precisamos falar de Cristo, já que nós somos cristãos. É nesse ambiente que as crianças são criadas, é nesse ambiente que os idosos são cuidados na família. Lá também, irmãos, o casamento é também, o seu propósito é de ser uma fonte de companheirismo. São dois diferentes, mas que são companheiros. Um homem e uma mulher. Uma produz estrogênio, outra produz testosterona. Quando sai faísca, o negócio pega fogo. Por quê? Porque dá uma contenda terrível. Não é não? É um jeito de pensar do homem, outro jeito de pensar da mulher. Os dois não são iguais. Os dois não são iguais. Mas nós queremos que sejam, não é? Só que a Bíblia não colocou para serem iguais. É uma auxiliadora que seja idônea. Aristóteles dizia que a mulher era um homem imperfeito. Isso é Aristóteles, um dos pais da filosofia. Dois erros, né? Primeiro, que a mulher era imperfeita, ele já está dizendo. Segundo, que a mulher é um homem. Né? Aristóteles, o que é isso? Né? De onde você tirou? Ele dizia que a mulher era um homem imperfeito. Ele era um homem, mas era imperfeito. Nós entendemos que Deus criou a mulher do jeito dela, e Deus criou o homem do jeito dele. E os dois se complementam. São duas formas de falar. São duas formas de encorajar. Você pega um livro aí, Como Educar Seus Filhos. Boa parte deles está escrito, homens, se tornem mulheres. Pronto, aí vocês vão educar bem seus filhos. E tem umas mães, especialmente as avós, não são as avós mães da mulher não, as mães dos filhos também, né? É a mãe do pai também, que quer que o pai eduque seu filho como uma mulher, mas ela não é uma mulher, ela é um homem. Ele não vai conseguir educar o filho como uma mulher. Ele vai educar como um homem, porque ele é homem.
E a mulher vai educar como uma mulher, porque ela é mulher. Ela fala de um jeito diferente do homem. A forma como um pai fala com o filho e a forma como uma mãe fala com o filho não é a mesma. Nós estamos falando mais uma vez do óbvio, mas que às vezes a gente não admite, a gente não aceita. Aí a mulher se melindra porque o homem falou como um homem para o seu filho. E o homem se melindra porque a mãe falou para o seu filho como mulher. Aí o homem pensa, esse menino vai virar uma manteiga. E a mulher pensa, quando o homem vai lá falar com ele, fala, esse homem é muito bruto, não sabe falar. Não sabe, não lembra que os dois são diferentes e que Deus ajuntou justamente esses diferentes para que haja um equilíbrio, um aprendizado e que os dois se complementem. E existe aquela hipótese, a título apenas de curiosidade, que os irmãos sabem, das crianças criadas com pó. Aí não é manteiga não, né? É muita manteiga. Subiu até o colesterol. Irmãos, são dois diferentes, mas são complementares. Eles enxergam a vida diferente. O homem precisa da visão da mulher para complementar a sua própria. A mulher precisa da visão do marido para complementar a sua própria visão. É melhor serem dois do que um. É a Bíblia que ensina. É uma fonte de companheirismo. É também uma fonte de auxílio mútuo. Isso que significa ser uma auxiliadora idônea. Significa que a mulher vai auxiliar o marido. Ela vai ajudar. Ela vai se colocar numa posição de fazer com que a vida familiar se desenvolva. Hoje nós vivemos um período em que há uma competição muito grande dentro de casa. Uma competição sobre domínio, uma competição sobre carreiras, uma disputa sobre quem tem mais, quem pode mais, quem é mais bem sucedido. Uma coisa totalmente atípica. Uma coisa que é uma falta de cooperação, uma falta de cuidado. E a cada erro que as pessoas vão cometendo, os intérpretes da vida, os conselheiros não bíblicos, mas dentro da igreja, alguns, vão fazer aquelas piores orientações que podem existir. A esposa, o marido, esquece a toalha molhada em cima do travesseiro da mulher ou do marido. E creiam, acontece dos dois lados, tá? O que o marido faz, a mulher faz agora, que vai dormir com a cabeça molhada, quando toca, primeiro é trocar o travesseiro, né, com o ofensor, primeiro. Você dorme agora com o travesseiro molhado, não é isso? É. Mas o que aprende, o que ensina? Agora você tem que fazer pior. Ele que fez isso, você vai fazer pior. Aí você ensina para que você não vai deixar barato. Você não pode deixar de se acostumar. A pessoa chega nervosa, a mulher deixa o marido mais nervoso ainda. A mulher está nervosa, o marido deixa a mulher mais nervosa ainda. Não dá espaço, não ouve, não escuta, precisa sempre falar, precisa sempre vencer. Especialmente precisa sempre vencer a discussão. Não há cooperação, a disputa sobre quem está certo. Não tem como dar certo o casamento deles. Não faz favor. Se a mulher vai fazer um favor para o marido, as demais mulheres falam que você é escravo do marido. Se a mulher prepara um jantar para fazer, olha só, se chega um visita, olha só como é a situação. Chega uma visita na tua casa, diz que vai jantar na tua casa. Você faz o quê? Vou falar o que eu faço, né? Na nossa casa, comida feita, quando a pessoa chegar, a comida já está feita. Não sei o que aconteceu com o problema, né? Acabou o gás. Um bom dia para acabar o gás quando é ceia de Natal, ceia de Ano Novo, quando tem visita. Essas três oportunidades. Mesa posta, tudo arrumado, para a visita chegar. E a visita chega e a comida está lá. Se a mulher fizer isso para o marido, e se o pastor falar se a irmã é dona de casa, e está em casa, e pode fazer, então deve, começa a vir uma chuva de reclamações. Você pode tratar bem o convidado, mas não trate bem o seu marido. Olha o que o mundo ensina. Olha o que o mundo ensina. Você pode tratar bem o estranho, mas não trate bem seu marido.
Vai dar certo ou vai dar errado no casamento deles? É fonte de alegria? É fonte de tristeza? Existe uma senhora chamada Marlene Guerrato, acho que é assim a pronúncia dela, da internet. O reverendo Hernandes Dias Lopes já entrevistou essa irmã. Ela é presbiteriana da Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista. Eu recomendo ouvir seus vídeos. Não vou aqui reproduzir tudo que está lá em cima, mas eu recomendo ouvir seus vídeos. Hoje, as mulheres, como de maneira geral, desaprenderam a ser esposas. E os maridos desaprenderam a ser maridos. Os pais ensinam tudo para os seus filhos, mas não ensinam como ser um bom marido, não ensinam como ser uma boa esposa. Os pais, como eu também, sou incluído nessa, planejam carreiras brilhantes, carreiras acadêmicas, colocar seus filhos nas melhores escolas, pagar o melhor ensino, os melhores livros, os melhores professores, estudarem nas melhores escolas, estudarem nas melhores universidades, seguirem as melhores carreiras. Mas nós não ensinamos os nossos filhos a serem bons maridos, boas esposas. E quando chega no casamento, esse menino e essa menina não tem ideia do que fazer. E a culpa, senhoras e senhores, é também dos pais. É também nossa. Compete a nós, pais, ensinar os nossos filhos. Filhos que não respeitam os seus pais, varão, o pai, a culpada é também a mãe. E o pecado, claro. Filhos que não respeitam a mãe, o culpado é também o pai. E o pecado. E o pecado. Principalmente. Ah, o vô atrapalha, a avó atrapalha. Não. Pode até atrapalhar, pode até não ajudar. Porém, a maior responsabilidade dos pais, não é dos avós. Quanto tempo teu filho passa com o avô? Quanto tempo teu filho passa com a avó? Muito menos que passa com os pais, não é verdade? Eu não sei que os pais trabalham, a avó fica em casa, né? Cuidando dos filhos. Aí tudo bem, aí faz algum sentido esse pensamento. Mas do contrário, a culpa é nossa, irmãos. Se teu filho não respeita a tua mulher, a culpa é sua. Se teu filho não respeita a sua mãe, a mãe dele, a tua mulher, a culpa é sua. Nós ensinamos a respeitar, nós ensinamos a desrespeitar. Então o que nós vamos ensinar? A família, o casamento, o casal, não é apenas a fonte de vida biológica, é também fonte de vida espiritual. Tu as ensinarás, disse o Senhor a respeito da lei, falarás dela ao levantares, ao deitares, saindo pelo caminho, voltando do caminho, quando comer, quando dormir, quando acordar. Não é esperar o sumo sacerdote ler a Bíblia uma vez por ano lá em Jerusalém, não. Leia Deuteronômio capítulo 6 e veja que a Shema, o trecho mais emblemático na cabeça do judeu, que é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, está imediatamente acima da palavra de Deus que diz: tu ensinarás essas palavras, essa lei a teus filhos. É importantíssimo, é fundamental, porque nós, os pais, além de ensinar nossos filhos a amarem nossas mulheres, nossas esposas, e as esposas a amarem seus maridos, também nós ensinamos a amarem a Deus. Ou não. Porque às vezes também nós prestamos um desserviço. Cuidado, Deus está olhando. Deus vai te castigar. Cuidado, Deus está olhando. Deus está vigiando. Deus está sempre estragando a festa. É isso que a gente ensina às vezes, né? Deus não é aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que te orienta, aquele que te salva, aquele que te amou, aquele que mandou o seu filho morrer na cruz pelos seus pecados. Deus é aquele que te vigia para te castigar. É isso que nós estamos ensinando? Porque se for, nós estamos ensinando tudo a nossos filhos, menos eles a amarem a Deus. Para isso a gente tem que começar nós mesmos amando a Deus, né? Se o teu olho não brilha ao falar de Deus, se o teu olho não brilha ao falar de Jesus para o seu filho, sabe que o olho dele também não vai brilhar por essas coisas, por essas verdades. Se você não conta as histórias bíblicas com paixão no coração, com fogo nos seus ossos, você acha que ele vai ter interesse? Se a gente fala, título de comparação, se a gente fala do nosso time de futebol com entusiasmo,
Quando a gente fala a respeito de uma contratação que o time teve lá, vai trocar o técnico, a gente começa a ficar assim, meio preocupado com o tempo que está passando, quando o técnico do nosso time é mais novo que a gente. Está entendendo como é que é? Pois é, já aconteceu comigo. Mas enfim, se você está lá falando do seu time de futebol e você fala de uma nova contratação e o seu olho brilha de entusiasmo, o teu filho aprende, futebol é importante. Agora não tem como dar ilustração feminina. Mas é só as irmãs aplicarem também. Aquilo que enche os seus olhos de alegria ao escrever, seus filhos vão aprender. Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. Mas se você fala, está na hora de ir para a igreja. Vamos para a igreja? Você arrumou? Vamos. Voltou da igreja. Ufa. Não aguento mais aquele pastor chato. Aquele povo chato. Aquela igreja chata. Como é que estava a igreja hoje? Estava frio. Estava desgostoso. Estava com som alto. Um sermão chato. Dormi no sermão. Ronquei. Tem uns até que dá uma salivada. Vou dizer salivada, tá? Estou pensando em outra coisa, mas... Irmãos, o nosso jeito de fazer as coisas vai ensinar nossos filhos. É nossa responsabilidade. Não tem como passar para frente. É no casamento que a vida acontece. Concluo eu. Recapitulo. Casamento planejado por Deus. Falei da sua importância, da sua dinâmica e de seu propósito. O pecado entrou no mundo e atingiu o casamento e a geração dos filhos. Jesus, porém, veio ao mundo para desfazer as obras do maligno e libertar o casamento do cativeiro do pecado. A nova vida que recebemos de Jesus permite o desenvolvimento sadio dos casais crentes, desde que suas instruções sejam seguidas. Tem-se dito que a Bíblia ensina, que o que a Bíblia ensina está ultrapassado. O que vemos hoje? Não há submissão da esposa, as crianças não têm limites e nem correção, a disciplina é abolida, os homens não precisam liderar suas casas, não dirigem os negócios da família, ou sequer se preocupam com eles, deixam tudo nas mãos das mulheres. Outros ainda falam que o casamento monogâmico entre um homem e uma mulher não é a única forma de casamento. Pode ser outra forma de casamento reconhecida pelo Estado, pela política, pela sociedade, mas reconhecido por Deus, ele não é e não será. Se você acha que o reconhecimento e a bênção de Deus é importante, então deve se conformar àquilo que ele ensina em sua palavra. Pois bem, o número do divórcio cresce, a banalidade do adultério. As pessoas agora não chamam suas amantes de amantes, chamam de amigas. Ah, fulano de tal é amiga, não é amiga, é amante, adúltera e adúltero. Divorciado, casa e descasa, alguns inclusive chegam lá a bater nas portas do cartório, dizendo-se, anunciando-se crentes e vivendo no pecado e a tentar fraudar as coisas. Gente que diz, eu não vou casar porque senão eu perco a pensão do falecido. E aí o falecido morto tem que sustentar, apesar que não é quem sustenta, não. A esposa com seu novo marido. Pecado. O que mais nós temos? A existência de crianças sem pais, homens com diversos filhos, com mulheres distintas e brigando todos entre si. E mulheres com seus filhos de homens variados, mostrando como o pecado tem destruído o próprio conceito de casamento e de família. Esse pecado pode ser corrigido e esse pecado é corrigido. Nós já dissemos que não existe pecado sem perdão, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você que está ouvindo essa mensagem, seja presencialmente, pessoalmente aqui ou pela internet, há esperança para você e há perdão para você. Vá até Jesus, Ele é a resposta. Ele pode te perdoar. Ele é a pessoa que nos livra da culpa do pecado. E os seus ensinos nos colocam em uma disposição de conformidade em relação ao planejamento de Deus. Deus tem um casamento em mente. Quando criou o homem e a mulher, Ele se compromete a abençoar este casamento, e o Senhor Jesus Cristo entrou na história exatamente para redimir o casamento e redimir a família. Se você quiser ser abençoado por Deus em sua família, deve se conformar aos seus ensinos. Se você deseja seguir seus próprios passos, pode fazê-lo, mas não conte com as bênçãos de Deus.
Quer criar seu filho à sua maneira, sem disciplina? Não conte com a bênção de Deus. Quer ser uma esposa insubmissa? Não conte com a bênção de Deus. Quer viver uma vida egoísta como marido e não amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Não conte com a bênção de Deus. A bênção dele está onde há obediência. Se você quer seguir os seus próprios passos, pode fazer. Mas Deus não vai abençoar o que você está fazendo. Quem diz é a palavra, não sou eu. Se você deseja seguir seus próprios passos, lembre-se que a Bíblia ensina os passos que você deve seguir. Eu não recebi procuração para falar em nome de Deus, mas Moisés recebeu. E ele falou. E eu estou aqui transmitindo suas palavras. Se você discorda disso, não se preocupe, haverá uma oportunidade para discutir isso com o próprio Deus. Aí você pergunta para Deus, quando que Deus deu procuração para Moisés? Não se preocupa, porque um dia você vai se encontrar com o seu Criador. Todos nós vamos. Aí você pode fazer essa pergunta. Agora a questão é crer e obedecer. Você crerá? Você obedecerá? Seu casamento será abençoado? Seu casamento será aquele que Deus planejou? Amém.